Olá pessoal, iniciando aqui mais um episódio da minha jornada até chegar ao mercado imobiliário. Eu sou Rivaldo Gomes, corretor de imóveis, titular do blog dos imóveis e criador da fórmula de venda de imóvel. Eu estou contando em vários episódios como começou todo esse negócio até chegar nesse momento da minha vida. Isso é década de 60, eu tinha 17 anos de idade e fui para o Rio de Janeiro. Fui morar na casa do meu tio Severino, em Olinda. Olinda é ali encostada a Nilópolis, entre Nilópolis e Anchieta. Logo depois de Deodoro, em seguida vem Mesquita, Nova Iguaçu, vem toda aquela região, Japeri, né? E eu fui morar ali na casa do meu tio. Só que era muito longe da estação e próxima à estação morava o Celso. Celso era meu amigo de infância. Nós nos conhecemos em Brasília, no Cruzeiro. Meu pai era da Câmara dos Deputados e o pai dele também. Nós nos conhecemos, depois a dona Georgina, a mãe dele, voltou para o Rio, com os 4 filhos, era a Shirley, o Celso, a Sheila e o Berg, voltou para o Rio e aquela coisa maravilhosa, nos encontramos e tudo. É um irmãozão que eu tinha, né? E aí eu ficava mais tempo na casa da dona Georgina do que na casa do meu tio. Muito bem, então logo que eu cheguei, eu não tinha o que fazer, não tinha trabalho, a dona Georgina me arrumou um trabalho na loja do Rafik, na Senhor dos Pássaros, no Saara, o paralelo com a Rua da Alfândega, né? A gente acordava, era 5 e pouco da manhã, para pegar o trem para chegar na central por volta de 7h30 da manhã, atravessava o Campo Santana até chegar na loja. Meu trabalho era ajudar a dona Neuza, que era a gerente da loja, e no mais eu ficava ali na frente atraindo as pessoas para a compra dos produtos que ele vendia, basicamente sutiã na época da Dolore e da Poesia, e eu ali promovia tudo aquilo e tal. Aí chegava na hora do almoço, abria aquela marmita incrível que a dona Georgina fazia, aquela marmita no meio de isopor, e assim a vida seguia, né? Em seguida, eu estava insatisfeito e comecei a trabalhar com venda de retratos, que pegava aquelas fotos pequenininhas, era uma empresa lá em Olinda, e eu ia de porta em porta nas ruas de Olinda, de Mesquita, do K11, de Lopes, de tudo. Ia vendendo aqueles retratos, no final do dia levava aquele bando de retratos com os pedidos, eles faziam aqueles retratos ovais e tudo e devolviam, não era mais minha função era venda. Uma certa ocasião, um amigo me convidou para uma venda das mais estranhas, porque foi o único case de insucesso meu, e ele falou: Kid, meu apelido na região era Kid, né? Kid, vamos vender caixão de defunto, cara. Pô, todo dia cai gente do trem, a gente vai se dar bem, vamos ganhar grana. Eu falei: que é isso, rapaz? Vender caixão de defunto? Ele falou: vamos embora, dá grana e tudo. E lá fui eu. Fizemos uma estratégia, pegava o trem de manhã, pegava o contrário, em vez de descer para a central, a gente subia até Nova Iguaçu, pegava o último vagão e descia. Naquela época tinha um trem chamado Wanderlei Cardoso, que uma das portas não fechava, os vidros eram quebrados, então os caras ficavam dando uma de surfista, pendurado, e desviando dos postes que vinha, né? Tem bugo, aquela coisa toda. Normalmente caía um, caía dois, todo dia caía gente. A gente descia na estação seguinte para vender o caixão, os pedaços dos caras lá. Só que quando a gente chegava já tinha vela acesa, já tinha cartão, tinha as funerárias com um esquema muito mais avançado do que o nosso, uma estratégia mais avançada. Então nós não conseguimos vender nada, realmente foi um case de sucesso, ainda bem, né? Vendi cesta de Natal a partir de janeiro, vender cesta de Natal a partir de janeiro não é fácil. Vendia e assim foi seguindo minha vida. Em seguida, o Aldenor, tio do Celso, ele era laboratorista da revista do Raio, da revista do Esporte, que era uma revista famosa no Rio na época, e o Celso também era laboratorista. Me convidaram para ir para a revista, eu fiz um teste e fui aprovado para ser um repórter fotográfico. E lá fui eu, cobria Chacrinha, Flávio Cavalcante, cobria escola de samba na Sapucaí, enfim. E eu me lembro muito bem que minha primeira matéria foi no Maracanã, era um jogo do Flamengo e Santos. O Flamengo com um fio maravilha, aquela figura incrível, que não tinha porte de atleta nenhum, aquele barrigão, aquele dentão para frente, mas jogava pra caramba, fazia gol, aquela coisa toda. E o Santos com Pelé, aquela lenda, já era uma coisa, um jogador fantástico. E eu não consegui fazer uma foto empolgado com aquilo ali, empolgado e emocionado. O resultado, quase fui mandado embora. E o Souza me emprestou umas fotos e aí eu consegui, aí o trabalho continuou. A revista faliu e não tinha nem dinheiro para eu voltar para Brasília. E eu e o Tonho, meu irmão, voltamos andando. O Tonho vinha da Argentina e viemos andando de Brasília até o Rio. Aliás, do Rio até Brasília, pedindo carona pela estrada. Levamos 3 dias e meio.
Ao chegar em Brasília, logo em seguida, fui convidado para integrar o programa editorial do MEC, e era uma revista Cultura, revista Educação, revista Brasileira de Educação Física, e fiquei aproximadamente 5 anos viajando pelo Brasil, fazendo reportagem. Na época a fotografia não era como hoje, tão desenvolvida e tudo, as fotos eram com cromo, né, para fazer as fotolitas da revista e tudo, e eu viajava demais. Por exemplo, eu estava em Belém do Pará, cobrindo o Cid de Nazaré, tive que ir lá para São Paulo, para o Labtec, um laboratório especializado, para revelar os slides, voltar para Brasília. E isso foi detonando meu casamento na época, e acabou que montamos uma agência de propaganda, eu, o Zé Gomes, meu irmão, e o Pedro Ungarelli. A agência desenvolveu muito bem, tinha também clientes do mercado imobiliário, e eu fui introduzido no mercado em função exatamente dessa caminhada, dessa jornada. Uma coisa foi me levando a outra, né? E lançamento de loteamentos ali na região, um pouco antes de Alto Paraíso, região de São Gabriel de Goiás, era ônibus, 2, 3 anos todo sábado e domingo, lotado de clientes, levando aquilo ali. Corretores incríveis, que eu vou contar a história separada de cada um, são jornadas maravilhosas desses corretores, né? E olha que isso já vai há mais de 40 anos, são pessoas incríveis. Outro dia eu conheci com a Dona Alzerina, está com mais de 80 anos, uma conversa emocionante, ela é minha corretora na época, hoje com mais de 80 anos, realizada financeiramente, só com venda de lote e tudo mais. Então daí eu cheguei até o mercado imobiliário, vendi minha parte da agência e fui para o mercado imobiliário, e aí começou a minha jornada no mercado. Já tenho alguns episódios sobre isso, mas são muito interessantes. Esses são vários episódios, esse aí foi antes da década de 70, e lá vou eu, pessoal, até o próximo episódio.